Olá, meus amigos, meus irmãos. Em nome da Associação Espírita Irmão Percival, a gente dá boas-vindas a todos vocês no nosso Evangelho do Lar. Ficamos muito felizes por estarem conosco nesse humilde estudo que a gente está fazendo das palavras de Jesus, mas que com certeza nos some muito para a nossa caminhada, não é? Hoje tentei de alguma forma para que a gente pudesse fazer a live ao vivo para o YouTube. Não consegui, então fico devendo. Nos próximos evangelhos tentaremos fazer ao vivo, mas dessa vez a gente vai fazer a gravação. Então, mas a energia é a mesma, né? E com certeza soma a todos nós, não é? Então tá. Hoje então vai ser a continuação do nosso estudo, né? Nós já tínhamos lido no nosso material, no nosso vídeo passado, um espírito israelita. Nós combinamos que seria em duas partes, a continuação, para que a gente pudesse então terminar esse capítulo que é Não Vim Destruir a Lei, que é o capítulo 1. Então hoje a gente tenta finalizá-lo, ok? Vamos lá. O espírito Fénelon nos escreve desta forma: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu aos homens ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão ribombará, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito dos espíritos das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos, podemos dizer 20 hoje, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizendo sempre: curvai-vos sobre o sopro percursor da tempestade, para não seres derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assimilareis às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé, para que todos vós, ombreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não há montanhas. Portanto, que essas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro? Os animalzinhos insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal, e não da guerra. Modernos São Bernardos, olhai para a frente e marchai. A lei do mundo, a lei dos mundos é a lei do progresso. Agora nós vamos para o comentário também do Espírito Erasto, discípulo de São Paulo. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte,
E a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, às mais profundas impiedade, pelo clarão da verdade. Quando, em meio dos seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fúlgidos. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou. Meu Deus, perdoe-me. Eu creio, eu sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas, ao mesmo tempo que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que me espera na vida futura. Que lição nessas palavras! E que brilhante previsão da vida da futura doutrina! É por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, fez-se seu ardente propagador e se multiplica, assim dizer, por atender a todos os que o chamam. E assim a gente finaliza então o capítulo 1. Temos a nota de Santo Agostinho, a gente não vai lê-la para não ficar muito demorado o nosso evangelho. A gente sabe que os espíritos de luz têm um período, eles vêm até o nosso lar para que possamos, nessa humilde oração, eles conseguem captar fluidos que eles usam para o bem dos serviços que eles fazem, os serviços dos benfeitores. Então a gente tem essa consciência. Bem, meus irmãos, eu acho que um comentário a gente pode fazer sobre o fim desse capítulo, que é o nosso capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, que fala muito de Cristo, da vinda de Cristo. E como a gente sabe que tudo vem no momento certo na nossa jornada, hoje tive o prazer de escutar uma palestra do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, com o tema Jesus e o alvorecer de uma nova era de regeneração moral. E eu queria finalizar esse nosso estudo desse capítulo com essas palavras que eu acho que tem tudo a ver com o que está escrito aqui, e com certeza vai somar a muitos o que aqui for lido. E no final do nosso vídeo eu coloco o linkzinho para quem quiser olhar na íntegra a palestra dele. Vale a pena, viu, meus irmãos? E assim, resumindo, aquela palestra, ele diz assim: o que é reino de Deus? É a união permanente da alma com Deus. É a finalidade de todos os caminhos evolutivos, a nossa união permanente da alma com Deus. Somente isso, nada mais que isso. Nós já atingimos o estágio da maturidade espiritual para ficarmos em busca de elementos concretos da comunhão com Deus. A comunhão com Deus é um processo mais sutil, meus irmãos. O reino de Deus não vem com aparências exteriores, não é algo palpável. O espírito que alcança a comunhão com Deus age com naturalidade. Suas ações benfeitoras de amor o faz gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei. Se você não ficar muito atento, possivelmente não perceba nenhuma diferença. Deus é o equilíbrio da criação. O Consolador prometido está em nossas vidas nesses dias de tormenta da embarcação terrena.
para nos dar o propósito de seguirmos em frente, caindo, levantando, nos ajudando e seguindo. Todo mundo aqui é capaz de sofrer se tiver um propósito. E a gente pode mostrar um exemplo de propósito quando a gente tem um sonho. Tem pessoas que têm um sonho de ter uma casa linda, maravilhosa. É um propósito delas. Então, para poder alcançar esse propósito, eles deixam de lado, muitas vezes, sair para comer uma coisa que eles gostam, a ir a um restaurante, a comprar aquela roupa desejada, vendem o carro e passam, às vezes, por limitações durante 5, 10 anos para poder adquirir o propósito deles, que é aquela casa. Isso é um propósito. É um bom exemplo a gente poder ver que todos nós, se temos um propósito, a gente consegue caminhar. Mas o grande problema do ser humano não é passar por dificuldades, é não encontrar propósito para o que eu passo. E para nós é insuportável sofrer sem propósito. O Espiritismo é uma dádiva, é um derramamento de propósito nas nossas vidas. E você sabe por quê. Nós devemos saber por quê. Se quer saber por que sofres, examina tuas tendências, se aceite e se cure, definitivamente. Cada um de nós precisa saber quem é e por que está encarnado aqui nesse momento de transição planetária. Pois, uma vez que o espírito tome posse dessa consciência, ele se desapega de movimentos exteriores. Ele não está preocupado com o que o outro, com o olhar do outro, com a aprovação do outro. Ele passa a estar centrado na execução de seus propósitos. E aqui nós temos uma passagem bem curta, que foi o momento em que Jesus, há 2000 anos atrás, conversava com Simão e Pedro e contava para Simão e Pedro os detalhes da crucificação dele. E quando Simão Pedro começou a ouvir isso, praticamente quase desmaiou, começou a tremer e dizia: mas por que não pode ser assim? Por que tem que ser dessa forma? E Jesus, muito sereno, explicava nos detalhes. E por que Jesus não se abalou igual a Simão Pedro? Porque ele sabia o propósito disso tudo. Ele já vivenciava esse propósito. A escolha de dar o primeiro passo e agir é somente nossa. No nosso tempo, aqui na nova terra ou em outro orbe. A decisão é sua, a decisão é minha e a eternidade é nossa. Não é? Então, meus irmãos, como é importante a gente tentar descobrir o nosso propósito. Nós precisamos ter a real certeza que a gente já teve uma vida antes berço. A gente volta e repete muitas vezes isso, porque até para mim, para a Dona Inês, que a gente às vezes segue o Espiritismo e para a gente é muito mais difícil ainda, porque a gente sabe a verdade, a gente sabe o caminho que a gente tem que seguir. Só que nós temos os nossos limitadores, que é o nosso orgulho, né? São coisas que a gente precisa trabalhar e não é fácil para mim, não é fácil para você, a gente sabe disso. Mas a importância que a gente tem de nos conhecer, nos aceitar com as nossas sombras. E nos aceitando a gente consegue trabalhar em cima disso. Porque até não haver aceitação do que a gente realmente é, a gente vai estar lutando com nós eternamente. A gente precisa dar esse primeiro passo, é muito importante isso. Nós precisamos ter a gratidão com o nosso Pai Celestial todas as manhãs quando a gente acordar. Esse é um processo que eu já estou fazendo e é muito gostoso isso. Agradecer por mais um dia que a gente tem nessa nossa vida, nesse momento de transição planetária.
passar o nosso dia e a noite, agradecer pelo dia que nós tivemos, pelas provas que a gente teve, pelos momentos bons que nós tivemos, pelos momentos que somaram para que a gente crescesse. Mas não só agradecer. O importante de noite é que nós possamos pensar sobre as coisas que a gente não fez como deveria fazer, os nossos pequenos erros do dia. A gente precisa pensar neles e nos imaginar como seria se a gente tivesse feito ele diferente. Porque é forma da gente nos policiar e nos conhecer. Eu até estava falando para minha esposa, né, Dona Inês, para a Indaiá hoje, comentando com vocês também, aproveitando, a importância que a gente tem na gratidão e de nós, à noite, fazermos esse ciclo invertido para ver como é que foi o nosso dia, sabe? E aconteceu uma situação no meu trabalho, né, que uma colega me pediu uma coisa muito pequena, me pediu para poder tirar o carro da garagem e colocar ali na frente para ela, não é? Poderia ter dito que sim, que eu faria, sem nenhum problema, é uma gentileza, são coisas pequenas, meus irmãos, que a gente tem que mudar, entende? Mas eu disse que não precisava, porque essa pessoa já tinha feito algumas coisas no meu passado que eu não gostei. Aí veio assim meu lado egoísta, orgulho vingativo, né? Que se aproveitou daquela situação que fui eu, entende? E disse que não. Perfeito. O dia poderia ter sido diferente, né? O dia seguiu. À noite, ao dormir, eu pensei bastante nisso, sabe? E olha só como a espiritualidade e Deus é perfeito, porque hoje pela manhã Ele me deu a mesma possibilidade. Tudo se repetiu, meus irmãos. Tudo se repetiu. Essa mesma pessoa estava tentando tirar o carro, né? E eu estava lá. E eu me ofereci para tirar o carro e eu tirei, com muito prazer, e desfiz tudo o que poderia ter feito, sabe, de ruim. Eu aprendi a lição. E é isso que é importante, a gente precisa não só se policiar, a gente tem que tentar ser diferente. É muito importante tentar ser diferente. Porque se nós não tentarmos ser diferente, a gente vai ficar mais 1000 anos patinando. Nós precisamos se esforçar, meus irmãos. É muito importante isso. Não é? Enfim, vamos... Quer comentar alguma coisa sobre o que a gente contou, Dona Inês? Não, tá bom. Tá bom, né? Tá. Vamos fazer a nossa oração, meus irmãos. Eu sei que nesse nosso evangelho, nesse momento, ele não é ao vivo, mas eu peço que quando vocês estiverem sempre, antes de vê-lo ou de iniciá-lo, deixe a sua água. Mentalizam que a água seja fluidificada. Não é nós que vamos fazer isso aqui. A gente só está mostrando o caminho, entende? Os irmãos de luz estão sempre conosco e vão sempre nos auxiliar no que a gente pedir. Entende? Então deixa a água de vocês, com certeza ela vai ser fluidificada por esses mentores e vai nos fazer muito bem. Ok? Vamos fazer as orações, fechando os nossos olhos, permitindo que o nosso coração fique mais solto, mais leve. Obrigado à espiritualidade de luz que veio até o nosso lar, ao lar dos nossos irmãos que agora estão nos acompanhando ou que vão nos acompanhar durante o passar das horas, dos dias, aos irmãos que seguem o nosso Evangelho pontualmente às 21h15, aos irmãos que fazem as orações em outros horários. Muito obrigado pela presença da espiritualidade de luz nos nossos lares, deixando aqui todas as energias necessárias para o bom andamento do nosso corpo, nos protegendo. Muito obrigado. Obrigado aos irmãos que vieram aqui escutar essas singelas palavras. Muito obrigado pela presença de vocês.
Eu peço que Jesus possa os acompanhar nesse momento e que vocês possam voltar. E eu peço de coração que seja para um lugar bom, de luz, em que vocês também possam seguir a caminhada rumo ao nosso Pai Celestial. Obrigado à espiritualidade da Associação Espírita Irmão Percival, que por lá labora, trabalha, em auxílio a todos nós e de tantos desencarnados que lá precisam de ajuda e auxílio. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu peço à corrente espiritual que trabalha pelo nosso querido Bezerra de Menezes, que possa fazer a fluidificação das águas que estão aqui na nossa frente, das águas que estão na frente dos irmãos de todo esse planeta, que possam nesse momento receber muitas luzes, com muita energia positiva, que possa curar as enfermidades que algum irmão esteja passando, que seja cura para muitas doenças. Muito obrigado. Obrigado por tudo, querido Jesus. Mais uma vez pela oportunidade, gratidão, gratidão, gratidão por essa epidemia nos ser amenizada, por estarmos aqui saudáveis e com fé em Ti, querido Pai Celestial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos dos males. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, com os nossos mentores, e que nós também permitamos a presença de Jesus sempre próximo de nós. Obrigado, meus irmãos. Até a próxima quarta-feira e que Jesus possa estar convosco hoje e sempre. Que assim seja. E assim damos por encerrado o nosso Evangelho de hoje. Amém.